O que eu vou falar hoje, nessa sequência de palavras sobre a parábola do semeador, ela visa identificar as características de uma boa terra, tendo em vista que nós somos a terra que deve ser boa para receber a semente. Então, se buscar mentoria é buscar um semeador, entende? Quando eu busco mentoria, eu busco por sementes. Então, quando eu busco isso, é preciso garantir que eu vou fazer com que as sementes que eu recebo dêem em mim todos os frutos possíveis. Entende isso? Então, quando eu leio um bom livro, por exemplo, eu estou buscando, de uma certa forma, uma semente. E, de uma certa forma, eu também estou buscando uma mentoria ali, naquilo que está escrito naquele livro. Ou quando eu ouço alguém que avançou na direção que eu quero ir, não é? Porque talvez existem pessoas avançando em algumas direções, que não é a direção que o Espírito quer que a gente avance. Mas se eu ouço alguém que avançou na direção que eu percebo pela minha maturidade, que também é a direção que o Espírito Santo quer que eu avance, quando eu ouço essas pessoas, é como buscar sementes nas palavras delas, buscar segredos, buscar orientações. E eu preciso então cuidar da minha terra, cuidar da minha mente, cuidar do meu coração, para que ao receber essas sementes deem todos os frutos que seja possível dar. Não é? Para que nós, como discípulos, como alunos, semeados por esses semeadores, por esses mestres ou por esses mentores, possamos de alguma forma alcançar a estatura deles, ou quem sabe até superá-los. Então, para que isso aconteça, eu preciso ser uma boa terra. Tá bem até aqui? Estão entendendo sim ou não? E eu estou muito animado, irmãos. Esses dias não têm sido dias fáceis para ninguém. Mas Deus tem plantado alguma coisa dentro do meu coração que tem me gerado boas expectativas para o futuro. Eu sei que Deus tem algo bom reservado para mim e nenhuma circunstância natural ou espiritual vai modificar isso. Eu vou seguir até chegar lá. E a palavra diz em Salmo 119, versículo 130, é que a explicação, olha o que diz, a explicação da palavra, da tua palavra, traz luz. Então por que eu estou muito animado para essa palavra, não é? Essa sequência, essa série de palavras sobre a parábola do semeador? Porque a explicação da palavra de Deus, que eu quero trazer para os irmãos hoje aqui e nos demais domingos, vai trazer luz para você. E é sempre mais seguro caminhar debaixo da luz. É sempre mais ágil, é sempre mais rápido caminharmos debaixo da luz, não é? Sob a luz do entendimento. E ainda o Salmo, esse versículo, né? Ainda o versículo 130 diz assim, que a explicação da palavra, então, traz luz e também dá sabedoria às pessoas simples. Então, eu tenho certeza que será um estudo onde nós receberemos luz e sabedoria. Quantos querem luz e sabedoria para a sua vida? Eu profetizo isso, luz para a sua família, sabedoria, para que você alcance e seja tudo o que você pode ser. Irmãos, eu vejo pessoas rompendo aqui, é isso que eu tenho crido, eu vejo pessoas rompendo tanto na sua vida, tanto intelectualmente quanto espiritualmente. Meu Deus do céu, se você crer comigo, eu sei que você vai avançar, nada vai segurar você. Creia nesse negócio, irmãos, porque é de Deus para a sua vida. Aleluia. Eu quero ler com você então Lucas 8, a partir do versículo 5. Diz assim, deixa eu só aguardar, eu vou ler na NVI. Diz assim, versículo 5. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela
e sufocaram as plantas. E outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tá bom até aqui. Jesus vai explicar essa parábola, vocês conhecem um pouquinho, né? Esta é uma das poucas parábolas que você vê Jesus explicando para os discípulos depois o significado de cada um, né? De cada uma dessas terras. Jesus vai falar sobre 4 terras e nós vamos estudar uma por uma. E você vai identificar que essas terras têm relações entre si, nas suas características. E uma das coisas que a gente já pode partir aqui, né, deste princípio, deste conhecimento, é que a 4ª terra, que é a boa terra, é o resultado daquilo que as 3 outras terras não possuem. Então o tema da palavra também poderia ser o segredo da boa terra, que foi o tema que eu usei quando ministrei aqui há 4 anos atrás. No entanto, como nós vamos tratar muito das 3 primeiras terras, e parece interessante, talvez a que nós menos vamos falar é exatamente a boa terra, porque as características da boa terra já serão tratadas nas características que as 3 primeiras terras, que não são boas, não têm, né? Então a boa terra é a somatória daquilo que a primeira e segunda e terceira terra não tem. Esta é uma parábola que todos os autores, né, dos evangelhos sinópticos mencionam. Então tanto Mateus, quanto Marcos e quanto Lucas mencionam essa parábola. Apenas João não fala dessa parábola, não é? E essa é uma das parábolas mais conhecidas na Bíblia, junto com o filho pródigo, talvez. Muitos conhecem essa parábola. Há alguns detalhes que eu quero comentar com você aqui. O primeiro detalhe é que essa parábola é uma parábola realista ou talvez pessimista. E se considerarmos que essa parábola é uma parábola pessimista, não dizendo que Jesus era pessimista, mas que a realidade é assim, não é? Se considerarmos essa parábola então como uma parábola pessimista, ela certamente é a parábola mais pessimista da Bíblia. E ela é pessimista no sentido de que os 4 tipos de terra, ou dos 4 tipos de terra que Jesus menciona aqui, apenas um tipo da terra vai dar o seu devido fruto. E ainda há uma diferença entre frutificação, mas eu prefiro crer que a frutificação de 30 por 1, não é? 60 por 1 e 100 por 1, é uma progressão de frutificação. É possível que no começo eu frutifique menos, mas esteja frutificando, mas vou desenvolvendo as características que vou mencionar aqui, e o meu nível de frutificação vai crescendo à medida que eu vou amadurecendo nos princípios que serão mencionados, né? Então, se você entende que das 4 terras que Jesus menciona, 3 dessas terras vão matar a semente, então nós estamos partindo do princípio de que 75% das pessoas, ou 75% das terras, é lógico que isso é algo simbólico, mas é algo para se pensar. 75% das terras matarão a semente que vão receber. 75% das pessoas não darão fruto quando ouvem uma boa palavra, ou quando recebem um bom ensinamento. 75% das pessoas. E se Jesus não tinha pretensões matemáticas, possivelmente não tinha pretensão matemática, ele está pelo menos dizendo que a maioria das pessoas ouvirão a palavra e não darão os frutos que essa palavra poderia gerar. E isso explica, irmãos, o quanto nós demoramos a avançar. E isso explica o porquê que algumas pessoas avançam na vida muito mais do que as outras. Entende isso? E geralmente os que avançam na vida mais do que as outras não são os mais inteligentes. Não são. Existem uma série de outros fatores que fazem
com que você avance na vida mais do que os inteligentes. A inteligência é importante, a inteligência emocional talvez ainda mais. Não é? Mas existem vários fatores que fazem com que algumas pessoas avancem mais na vida do que outras. E eu não estou fazendo uma pregação rasa aqui, irmãos. O que eu estou dizendo é que todos nós somos criados para avançar. E eu quero avançar e quero te fazer avançar. Quem recebe esse negócio? Em nome de Jesus, nós iremos avançar. Então é muito importante entendermos que há um pequeno percentual, né, entre aqueles que recebem a semente, ou entre aqueles que ouvem a palavra, há um pequeno percentual que vai usar tudo aquilo que aprendeu, não é, para romper na vida. Usar tudo aquilo que aprendeu para mudar a sua família. Nós estamos terminando, terça-feira agora, vai ser a última aula do nosso seminário de família, do nosso curso de família. Foi tão bom, não foi, irmãos? Quem fez aqui, foi muito bom, eu aprendi muito, mesmo dando aula, mas eu ouvi também algumas aulas, né, de família. Eu aprendi muito falando, né, ensinando e ouvindo muito. E eu quero, como uma boa terra, pegar tudo aquilo que a gente ouviu nesse seminário, nesse curso de família, e eu quero praticar tudo. Nenhuma dessas sementes vai morrer, ou melhor, nenhuma dessas sementes vai ficar sem frutos no meu coração. Está comigo aí? Então a gente está diante de uma parábola muito realista, e a realidade não é uma realidade positiva, não é uma realidade tão boa assim, é uma dura realidade, não é? Muitos vão ouvir a palavra e, pelas razões que eu vou mostrar, vão matar a semente, não é? E outro detalhe também nessa parábola é que existem 3 personagens, ou 3 fatores importantes, embora nós trataremos apenas de um. Então, já que um é o fator mais importante, que é a terra, não é? Eu vou mencionar muito rapidamente sobre os 2 outros elementos nessa parábola que são secundários. Então, é uma parábola com 3 elementos evidentes. O primeiro elemento é o semeador, não é? A Bíblia fala que o semeador saiu a semear. Então, existe um semeador na parábola, irmãos? Existe. A Bíblia fala muito sobre esse semeador nesta parábola? Não. Existe uma semente que também é plantada, sim ou não? Então é o nosso segundo elemento, tem uma semente. A Bíblia nessa parábola não fala nada sobre a semente. Existem outras parábolas que o foco está na semente. Por exemplo, Jesus diz que o reino de Deus é como uma semente, não é? Uma semente de mostarda, que quando planta é muito pequenininha, mas cresce e dá uma árvore que gera sombra e tal. Então ali o foco está na semente. Nessa parábola, o foco não está na semente, mas a semente está presente aqui. Então são 3 elementos: semeador, semente e a terra. A terra é o grande foco dessa parábola. Mas eu quero falar rapidamente sobre esses 2 elementos secundários, que é o semeador e a semente. Então, sobre o semeador, algo muito importante eu quero te explicar aqui. É que nem sempre o semeador tem a aparência que nós gostaríamos que ele tivesse, tem as características que nós gostaríamos que ele tivesse, tem o perfil que nós gostaríamos que tivesse. Então o risco é que, se Deus te apresentar ou te der por um período, né, da sua vida, um semeador que não corresponde ao perfil das suas expectativas, pode ser que você despreze o semeador, e junto com o desprezo pelo semeador, você também não recebe a semente. Está entendendo? Vou colocar aqui. Então suponhamos que lá no teu trabalho há um chefe, e esse chefe é muito arrogante, mas ele tem muito conhecimento. Vamos criar uma situação. E você tem muita dificuldade, é uma pessoa com muita dificuldade de lidar com pessoas arrogantes. Se é alguém arrogante, você não consegue trabalhar, você pede demissão. Mas aquele chefe tem uma riqueza de conhecimento, e ele chegou em algumas áreas na vida onde você ainda não chegou. E aí, se você olha para ele, e por ele ser arrogante, você nunca aceitar nada do que ele diz, você pode estar desprezando sementes importantes por causa do semeador.
É lógico que há um princípio, né? Que primeiro você aceita a pessoa para depois aceitar o que ele diz, é ou não é? Tem pessoas que você admira tanto, irmãos, que ele abre a boca e você diz, uau! Mas o cara não disse nada ainda. Mas ele tem tanto acesso ao seu coração, você tem essa pessoa em tanta autoestima, você valoriza tanto essa pessoa, que tudo que ela disser vai ser uma semente em você, você vai aceitar facilmente. Mas nem sempre os semeadores que Deus coloca na nossa trajetória têm as características que nós gostamos deles. Entende isso? Então, às vezes, Deus vai usar jumentas. É ou não é, gente? Às vezes Deus vai usar jumentas para falar com você. E aí, irmãos? E se você desprezar as jumentas? Né? Aqui usando, é óbvio, para quem talvez não consiga fazer o paralelo, usando um exemplo lá de Balaão. Né? E se você desprezar as jumentas e dizer, jumenta, como Deus pode falar comigo através de uma jumenta? E não falou? E se você desprezar, irmãos, Nazaré, é ou não é? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quem disse isso? O Natanael, é ou não é? Pode vir alguma coisa boa de lá? Lá não tem profeta. E aí, André, se não me falha a memória, me corrija, pastores, diz, então venha e veja. Então, qual era o risco que estava acontecendo ali? Não, se daquela cidade não vem profetas, então eu não vou confiar, não é? Em semeadores dali. Estão entendendo, gente? Sim ou não? E se Deus quiser usar uma criança para falar com você, Ele usa? E se Deus quiser usar um bêbado para falar com você, Ele usa? E se Deus quiser usar um arrogante para falar com você, Ele usa? Ele usa. Então o semeador é um elemento nessa história importante, você tem que pensar nele. Não despreze. Ok? Não despreze. Felipe, obrigado. Não André, Felipe, André é Pedro, né? André é com Pedro, a relação, perdão. Pastor Cássio me ajudando. Uau, salva de palmas, irmãos. Obrigado. God bless you. Outro elemento é a semente, né? Que Jesus vai dizer que a semente é a palavra de Deus. Então, o que a gente pode falar sobre esse elemento? Muito rapidamente, porque não é o nosso foco. É que, ao contrário de um processo natural de plantio, de plantação, a terra não fica esperando pela semente. No processo natural, a terra espera a semente. Mas se nós entendemos que nós somos a terra, não é? Na nossa relação com a semente, nós não podemos esperar a semente chegar do nada. Nós podemos procurar a semente, estão entendendo? E a semente é sempre um ensino. É sempre uma compreensão de algo que alarga a sua maneira de pensar. É tão interessante, irmãos, isso. Eu falo muito sobre isso, mas é muito interessante. Porque é o seguinte, a forma como você pensa é o fator fundamental que vai definir até onde você vai. É a forma que você pensa. Não é futura psicóloga. Hoje nós temos aqui muitas psicólogas, irmãos, futuras psicólogas aqui. De vez em quando eu fico com medo de pregar aqui diante de tantos psicólogos, quando eu entro nessa área de mente. Agora, a maneira como você pensa define muito até onde você vai chegar. Define muito a qualidade do seu trabalho. Não é assim, gente? Tem gente que, por alguma razão, não pensa muito na excelência. Qualquer jeito tá bom. Mas tem pessoas que, por outras razões, aprenderam. Se vai fazer, tem que fazer bem. Se vai fazer, tem que fazer bem feito. Quem foi que te ensinou que se para fazer algo, então tem que fazer bem feito? Alguém te ensinou. Essa foi uma semente que você adquiriu. Então, as sementes são coisas ou são elementos pelas quais nós temos que pagar os mais altos preços para adquirir, porque elas vão mudar a sua forma de pensar e automaticamente vai ampliar os lugares que você pode chegar na vida. Amém, gente? Amém, irmãos? A gente estava estudando algumas coisas essa semana. A minha esposa me falou de um autor. E eu vi alguns livros desse cara.
né? Victor Frankl, um judeu, filósofo, psiquiatra e neurologista e psicólogo e fundador da... E aí, alguns livros dele que falam sobre propósito, sobre sentido de vida. Eu falei, poxa, eu estou trabalhando, né? Eu tô falando sobre descobrir o propósito da vida tantas vezes aqui na igreja. Eu vou ler. Os livros não eram baratos. Não é fácil gastar dinheiro agora, né? Mas escuta, se é semente, eu tenho que pagar o preço. Está entendendo, irmão? Sim ou não? Escuta, gente. Todas as vezes que você quiser comprar um tênis caro, compre o mais barato e pegue o restante do dinheiro e compre bons livros. É melhor andar com 3, 4 livros na bolsa do que com um tênis chique e a cabeça vazia, sem entendimento das coisas. Então a gente tem 3 elementos. O primeiro é o semeador, que não pode ser desprezado. O segundo é a semente, que a gente tem que pagar um grande preço por ela. E o terceiro elemento é a terra. É a terra. E agora, irmãos, vamos falar um pouquinho dessa terra, né? Então, aqui há as questões, né, dos percentuais. 25% da terra despreza a semente, outros 25% não rega e nem se aprofunda, os outros 25% vai sufocar. Eu vou falar sobre cada detalhe desses. Agora, há um risco, irmãos, que nós corremos em não responder ao que em nós tem sido plantado. E aí eu quero que você identifique que existem semeadores na tua vida. Quem são os semeadores na tua vida? Quem são? Hoje, quem são os semeadores na tua vida? Pastor, eu tenho um professor na faculdade, no ensino médio, aquele cara ou aquela mina, né? Aquela professora me ensina coisas tão preciosas para a vida. Opa, identificamos um semeador. Pode ser um professor, pode ou não pode? Pode. Pastor, meus pais sentam comigo, conversa, me corrige, me ensina, me disciplina. Opa! Identificamos outros semeadores. Pais, podem ser semeadores? Podem. Patrões, chefes, podem ser semeadores? Existem chefes, irmãos, que os caras conseguiram o caminho de prosperidade. Então, quando sobrar um dinheirinho lá do seu salário, sei lá, de repente sobrou uns 50 mil do seu salário desse mês. Você não disse amém, perdeu. O problema é seu. Sobrou um dinheirinho. E às vezes, irmãos, o pastor é alguém, não estou dizendo no meu caso, eu estou falando algo geral, mas às vezes o pastor não vai saber te orientar sobre questões financeiras. E o chefe talvez é até mundano, mas ele em algum momento adquiriu sabedoria sobre dinheiro. Sobrou 50 mil esse mês no seu orçamento. Quem sabe o chefe pode ser um semeador? Pode ou não pode? Pode! Um pastor pode ser um semeador na tua vida? Pode ou não pode? Pode! Um líder de célula, pode ou não pode? Pode! Quem são os principais semeadores hoje na tua vida? Autores de livro. Você lê um do cara, lê outro, lê outro, lê outro. Eu quero conhecer tudo que esse homem tem ensinado, essa mulher tem ensinado. Pode ser semeadores, autores de livro, sim ou não? Podem! Então a gente tem que identificar quais são os semeadores hoje na tua vida. Se você não identificar bons semeadores na tua vida agora, há um problema. Essa terra aí não vai ter fruto, irmão. Se não tem semeador, ela não vai ter colheita. Então, há um risco que nós corremos quando não respondemos ao que em nós tem sido plantado. Aquilo que tem sido plantado em nós. Pelos pais, pelos professores, pastores, líderes espirituais e assim por diante. Hebreus 6, versículos 7 e 8. Eu quero analisar esse texto com você. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela. O que cai sobre a terra? A chuva. E produz plantas úteis. O que está produzindo plantas úteis? A terra. Então Deus abençoa a terra, que produz plantas úteis ao cair da chuva sobre ela. E produz plantas úteis para quem? Para aqueles que trabalham na terra.
Então, irmãos, Deus abençoa a terra que produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Então, Sara é a minha terra. Sara é a minha terra. Alguém para pisar nessa terra tem que ter nossa autorização como os pais. Ela é minha terra. Quem é que trabalha nessa terra? Um dos trabalhadores sou eu. E aí eu não vou ser repetitivo. Todos os outros semeadores podem trabalhar, mas nós, como os pais, trabalhamos nessa terra. Quando eu ensino algo para os meus filhos, e eles fazem exatamente o que foi ensinado, eles obedecem, eles estão produzindo plantas úteis para quem? Para quem trabalhou na terra. Entendeu isso, gente? Para quem trabalhou na terra. O Júlio e a Aninha são líderes de células. E a Thelma, que está ali, frequenta a célula do Júlio e da Aninha. Então, o Júlio e a Aninha planta princípios, valores, oportunidades na vida da Thelma. Quando a Thelma dá uma palavra de oferta, a pedido do Júlio e da Aninha, ela já deu palavra de oferta? Tem uma coisa errada. A Thelma disse que não. Vocês disseram que já, vocês entram em concordância. Quando a Thelma compartilha a palavra, ela está produzindo plantas úteis para os líderes dela. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que Deus abençoa esse tipo de terra. No entanto, olha a segunda parte do versículo. Mas a terra que produz mato e espinho. Produz o que, irmãos? Mato e espinho, não serve para nada e corre perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. O que é produzir mato e espinho? Esta terra recebe o mesmo cuidado divino. Então, usar o exemplo da Thelma de novo aqui. Se mesmo sendo cuidada e semeada, a Thelma só produz mato e espinho, esta terra, a Thelma, é inútil e corre o risco de ser amaldiçoada. O que é mato e espinho? Mesmo cuidado, ela só reclama, ela só murmura, ela, mesmo sendo semeada, ela não obedece, ela é rebelde. Vocês estão entendendo, sim ou não, gente? Sim ou não? Então qual que é o risco? Olha aqui, que tipo de terra é abençoada no texto? Que tipo de terra? A que recebe a chuva, que é uma tipologia aqui de cuidado dos céus através dos seus semeadores, e produz plantas úteis para os que trabalham nela. E que tipo de terra é amaldiçoada, irmãos? Aquela que também recebe a chuva, os mesmos cuidados divinos, mas produz mato e espinho. E aí, irmãos, é tão interessante, né? Porque isso, se você for fazer conexões na Bíblia aqui, gente, você vai encontrar tantos textos bíblicos de pessoas que produziram mato e espinho. Pessoas que foram ensinadas, mas depois se rebelaram. Absalão, filho de Davi, produziu mato e espinho. E o Judas? Já parou para pensar no Judas? Recebeu o mesmo cuidado dos outros discípulos, as mesmas pregações, Judas estava lá. Sentiu o cheiro de Jesus. Irmão, Jesus era alguém que eu gostaria de estar perto para ter o cheiro dele. Eu queria falar como ele falava. Judas recebeu as mesmas sementes, mas ao invés de produzir bons frutos, quando Pedro diz assim, Senhor, e olha a ocasião que Pedro vai dizer o que eu vou mencionar aqui. Jesus olha para todo mundo que estava seguindo e diz assim, quem não quiser me seguir, pode todo mundo ir embora. Porque o povo estava abandonando Jesus, porque a mensagem de Jesus era dura. E quando Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, se tu quiseres ir embora também, pode ir. Todo mundo produzindo mato e espinho, todo mundo abandonando Jesus, todo mundo abandonando, produzindo mato e espinho. Abandono é uma tipologia de mato e espinho. Mas quando Jesus olha para Pedro, né? Quando Jesus olha para Pedro e diz assim, quer ir embora, Pedro? Pedro responde, para quem? Não para onde? Não para onde iremos nós, para quem? Pedro diz, para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Jesus olha para Pedro e diz, tu és uma boa terra,
eu abençoo você, porque ao invés de produzir mato e espinho, você está produzindo ervas úteis. A tua confissão é útil. Eu vou precisar, Pedro, da tua confissão. Eu vou precisar, Pedro, da tua ousadia. Tanto é que depois Jesus vai dizer: Pedro, quando você se converter, abençoa os teus irmãos. Pedro iria produzir ervas úteis, e são úteis até para nós hoje. Olha nós aqui falando da fé de Pedro. Eu profetizo, irmãos, que as pessoas vão falar a respeito da tua fé. Vamos lá. Agora, irmãos, deixa eu só mencionar alguns detalhes aqui. E estou falando da Bíblia, então, se te ofender em algum aspecto, pega esse versículo e arranca da Bíblia, se ele te ofende. Ou se resolva diante dele. A Bíblia fala muito sobre essa questão de você produzir para aqueles que trabalharam em você. Por exemplo, se entre vocês semeamos coisas espirituais, existem pessoas aqui semeando, sim ou não? Coisas espirituais em alguém. Seria demais colhermos de vocês. Vocês foram semeados, colhemos de vocês as mesmas terras que foram semeadas, coisas materiais. Vamos ler de novo o versículo com esse entendimento? Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais. É uma maneira bíblica de exemplificar que a terra que recebe a chuva deve produzir bons frutos para aqueles que trabalham nela. Outro texto que ainda fala sobre essa mesma lógica, Gálatas 6,6 diz assim: a pessoa que está aprendendo o evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem estiver ensinando. Perceba, irmãos, é natural. É natural que quando tem alguém trabalhando na minha vida, quando tem um desses semeadores, é natural que nós reproduzimos ou demos a esses semeadores algum retorno. Aí Paulo também vai dizer assim, olha que situação constrangedora é essa de 2 Coríntios 12:15. Ele diz: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Aí a segunda parte do texto diz: ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então eu não sei se você está conseguindo me entender. Os dois primeiros versículos são exemplos de pessoas que estão dando ervas úteis para aqueles que estão trabalhando nelas. E esse último versículo fala de pessoas que, mesmo sendo amadas, ama menos. Não tem filhos que são assim, irmãos? Sim ou não? Não tem filhos que, mesmo sendo amados, agem cada vez mais de uma forma que não expressa amor aos pais, é ou não é? Não tem crentes, irmãos, que são assim? Tem ou não tem? Tem crentes. Eu já ouvi cada coisa de ovelhas minhas aqui. Eu não sou um pastor perfeito, eu não sou não. Mas eu já ouvi cada coisa de ovelhas minhas aqui que você não faz ideia. Eu já fui xingado, desrespeitado por várias vezes. Alguém um dia disse para mim: pastor, o senhor não serve para ser o meu pastor. Eu falei: o que eu fiz? Teve alguém que saiu da igreja dizendo aqui: estou saindo da igreja, pastor, porque o senhor está pregando só o Antigo Testamento, não prega Novo Testamento. Eu falei: como assim? Como assim? Tudo não é Bíblia? E nós não pregamos aqui só Novo Testamento até agora? Já ouvi coisas de todos os tipos, irmãos, de todos os tipos. Já tive maridos de esposas que, por vir na igreja, vinham o tempo inteiro, já veio armado na porta da igreja para me matar. Pastor, meu marido está aí, não sai não. Pelo amor de Deus, vem te matar. Você acredita nisso? Tem essa história. É sério. Mas eu não morri, não. Estou aqui. Então, irmãos, cuidado para você não se tornar um discípulo que produz mato e espinho. Cuidado. Poderia falar muitas coisas sobre isso, mas eu vou falar sobre isso aqui usando esse primeiro exemplo. Bem, eu vou apenas introduzir agora, por causa do nosso tempo, esse problema aqui da primeira terra. Os líderes de células vão compartilhar essa palavra, não é?
e algumas partes dessa palavra nós não vamos conseguir abordar hoje. Então, o líder vai ter que ser muito inteligente aí para facilitar. Leia, e eu estou à disposição para tirar todas as dúvidas, porque você vai tratar na sua célula de algumas partes dessa palavra que eu não cheguei hoje na pregação. Mas entenda, a primeira terra que nós vimos na leitura de Lucas é uma terra que é intitulada como a terra da beira do caminho. O problema dessa terra, e eu vou explicar isso para vocês, é um problema de ouvir, de audição. Essa terra não ouve a palavra como deveria ouvir. E o que acontece nessa terra é que tudo o que é plantado é roubado. Estão comigo ainda, irmãos? Concentrados, sim ou não? Qual que é a problemática de que você seja uma dessa terra? Porque é bom pensar de que nós devemos obrigatoriamente fazer parte de um desses 4 grupos. Obrigatoriamente. Ou você faz parte da terra da beira do caminho, ou você faz parte da terra pedregosa, da terra cheia de pedras, ou você faz parte da terra de espinhos, ou você faz parte da boa terra. Você é uma delas. E aí eu quero desafiar você a não faltar os próximos 3 cultos, os próximos 2 cultos, para que você descubra que terra você tem sido. E aí, o melhor de tudo é que, descobrindo, eu vou explicar aqui, irmãos, os adubos que a gente pode colocar em cada terra dessa para transformar a natureza dessa terra e ser uma boa terra. Essa terra, o problema dessa terra, a evidência dessa terra, a evidência do problema nessa terra, é que tudo que é plantado, o pássaro vem e rouba. Tudo que é plantado, o diabo leva. Tudo que é plantado, o diabo leva. Jesus vai dizer que o pássaro é o diabo. Então, por que essa terra tem essa característica? Vamos ler um pouquinho, nos próximos minutinhos? Olha lá. Essa terra, então, tem um problema em ouvir a mensagem. Está comigo? Qual é o problema dela? Ouvir. Então, a primeira terra, que é a terra da beira do caminho, tem um problema de ouvir. A segunda, de reter. A terceira, de perseverar. Problema da primeira terra, qual é? Da segunda. Da terceira, perseverar, tá bom? Na primeira terra, que é aqueles que não ouvem como deveriam ouvir, existem algumas explicações sobre essa audição. Lucas 8, versículo 5, diz assim: certo homem saiu para semear, já lemos, mas vamos recapitular, e quando estava espalhando a semente, algumas caíram na beira do caminho, onde foram... O que aconteceu com as sementes? Pisadas, e após serem pisadas foram comidas. Tudo que é pisado é comido. Vou explicar isso. Quando eu piso, esta é uma maneira de desprezo. Se eu estou pisando, é porque eu não estou dando o devido valor. Consegue entender isso? Eu pisei em algo, de repente é algo importante para o outro, mas eu estou pisando. Suponhamos que você tem em mãos um trabalho que te deu, que levou, que te tomou meses para fazer, e você está num terminal de ônibus, e aquele trabalho cai, você está indo entregar, não pode mandar por e-mail, tem que entregar em mãos, o seu currículo, por exemplo, não sei, algo que te é valioso, e cai, e aquelas pessoas não reconhecem o valor do que caiu, sim ou não? Não reconhece. Se reconhecesse, imagina a cena, centenas de pessoas caminhando, o seu trabalho cai, então todo mundo abre e dá espaço e diz: ninguém pisa. É o trabalho da dona Ruth que ela fez com tanto carinho. Mas as pessoas fazem isso? Não, elas vão pisar em cima. Por quê? Porque desprezam, porque não sabem o valor. Então, essa terra, ela pisa a semente. Tudo que é pisado, tudo que está sendo desprezado, vai ser comido, vai ser roubado pelo diabo. Então, existem exemplos, e eu vou fechar com isso aqui, Existem exemplos na Bíblia, inúmeros exemplos, de pessoas que pisaram o conselho, pisaram o ensino, desprezaram. Um desses desprezadores é um rei, filho do Salomão, chamado Roboão. Roboão comete um equívoco na vida, muito sério, porque um dos chefes do trabalho, da construção do templo, que Salomão tinha levantado, mas tinha fugido. Na época do reinado de Salomão, esse chefe chamava Jeroboão.
Ele volta após a morte de Salomão, pedindo para que Roboão, o filho de Salomão, agora rei, aliviasse as cargas. Estão entendendo aí? Sim ou não? Estão comigo? Roboão, então, diante do pedido do Jeroboão, pede conselhos para os conselheiros do seu pai. O que vocês acham, irmãos? Conselheiros de Salomão, um dos homens mais sábios da Bíblia. Então, quando Roboão se aconselha com os conselheiros de Salomão, esses homens não eram pouca coisa. Esses homens deveriam ser muito sábios. E quando esses conselheiros de Salomão dão conselho para Roboão, Roboão também vai ouvir os seus amigos. E os amigos dizem para Roboão que nada, Roboão. Fala lá para o Jeroboão, não é? Que o seu dedo é mais largo do que o lombo dos seus pais, do que as costas do seu pai. Piore o jugo, o fardo. Você tem que ser mais duro ainda do que Salomão. E Roboão despreza, pisa nos conselhos dos conselheiros do seu pai, para seguir os conselhos dos jovens que cresceram junto com ele. Eu estou simplificando a história, para mostrar para você, gente, alguém tem que corrigir a gente, entende, irmão? Sim ou não? Tem que corrigir, e nós temos que gostar. Então, irmãos, escuta, a terra que é boa, ela tem que procurar por isso, dizer, Salomão! Mas Salomão está ali. O que foi? Vem aqui, porque tem algumas coisas que eu vi que o Senhor é melhor do que eu, vem me corrigir. Abrir a vida financeira e dizer, Salomão, me ajuda. Irmão Salomão, agora eu vou contar. Eu conheci a casa do irmão Salomão, irmãos. Deixa. Depois a gente conversa. Era uma casinha feia. Meu Deus, agora, irmãos, o negócio está parecendo o céu. Eu quero conversar com ele. Que foi que negócio é aquele ali, gente? Como é que chegou? Amém, irmão Salomão? Gente, alguém tem que corrigir você. Teu casamento não está bom. Olha para algum casamento que você diz assim, aquele casalzinho parece viver bem. Escuta, vem aqui, me corrija, mostra para mim o que eu estou fazendo de errado. Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. E por último, quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Elas ajudam a evitar as armadilhas da morte. Para de viver no seu achismo. Eu acho que é por aqui. Não, eu quero comprar, eu quero fazer, eu quero... Não viva só no seu achismo. Quem está cercado de bons conselheiros tem muito mais segurança na vida. Então, para que você seja uma boa terra, você não pode ser a terra da beira do caminho. Não terminamos de falar sobre essa terra. Domingo que vem eu continuo. Mas a primeira coisa que você tem que aprender é a ouvir. Se você não sabe ouvir, você está sendo a terra da beira do caminho. As pessoas vão estar pertinho de você, te contando segredos, te dando tesouros, e você vai estar jogando ralo abaixo, jogando para o lixo, porque você não aprendeu a ouvir. Fique de pé para a gente poder orar. Aleluia. Deixa eu só avisar para vocês, irmão.